Mercúrio entra em Escorpião no dia 29 de outubro, às 4h22 da tarde, permanecendo até o dia 17/11 e vai mexer com muita coisa, trazer muita intensidade. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, né? Sem papas na língua, por assim dizer. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar sobre mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para navegar com mais facilidade caso não queira ver o vídeo todo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos ou pessoas que estejam interessadas nesse tipo de conteúdo. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, melhor. Mercúrio representa as trocas, as conexões, né? A comunicação em geral, como que a gente pensa. Ele tem muita ressonância com a mente, né? Ele representa as faculdades mentais, então o pensamento, a fala, a escrita, tudo aquilo que a gente usa para comunicar, de certa forma, tem a influência de Mercúrio. E também das viagens curtas, né? Dos arredores, vizinhanças, estudos básicos. É uma força para discriminar e classificar, no sentido de que eu vejo algo e eu quero entender aquela coisa, né? Então eu meio que tento fazer essa classificação, fazer essa discriminação para entender. Ele faz a ponte entre os mundos, né? É conhecido como o mensageiro dos deuses. Então ele traz algo e leva algo. Sempre há uma troca envolvida quando a gente fala de Mercúrio. E é importante que a gente considere fazer trocas que beneficiem os lados envolvidos e não só uma parte ganhando. Ele também representa as mídias em geral, né? Então toda a forma que a gente usa hoje em dia de mandar mensagens, de enviar mensagens, é uma forma de Mercúrio. Antigamente se falaria que o carteiro representava muito bem o Mercúrio, mas hoje em dia tem e-mail, um monte de outras formas, SMS, tudo isso representa. Não é que o carteiro deixou de representar esse lado, mas existem outras tantas formas. E os trânsitos que acontecem com o Mercúrio têm muita relevância nessas áreas todas. Entrando em Escorpião, ele tende a ser mais intenso. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, escreve, toda a nossa comunicação tende a ser mais passional, mais elétrica, né? Então às vezes é muito rápido, a gente não se dá tanta conta. O Escorpião traz essa eletricidade, ele energiza tudo com muita intensidade, é tudo muito profundo e às vezes a mente não dá tanto tempo aí da gente conseguir processar todos esses impulsos, já sai falando. E as falas muitas vezes são falas mais poderosas, mais agressivas. A gente precisa tomar esse cuidado para justamente não causar problemas onde a gente não queira. Se vai falar alguma coisa para atingir alguém, pelo menos você tenha ciência do que está fazendo. E não que se considere como um acidente ou falei sem querer. A intenção conta muito e essa intenção às vezes pode ser oculta, que é uma das naturezas do signo de Escorpião. Traz também o potencial de cura, né? Da gente curar os nossos traumas, né? Aquilo que impede o nosso pensamento. O que ficou bloqueado na nossa mente? A gente tem a possibilidade de fazer essa transformação. Muitas vezes vai ser através de crises que são desencadeadas para isso. Então nem sempre é algo positivo, nem sempre é algo que vai ser um caminho que a gente vai gostar, mas muitas vezes é doloroso, porque é necessário fazer essa espécie de limpeza. O Escorpião sempre faz pega algo que muitas vezes é uma ferida, como eu falei aqui, e transforma, né? Faz você se transformar, morrer para o antigo e nascer para o novo. E o Mercúrio tem muita força para isso por fazer a ponte entre os mundos, né? Então, se eu tenho algo que muitas vezes eu não tenho consciência, que está no meu subconsciente, eu posso trazer à tona a partir das investigações, que é o Mercúrio em Escorpião, se torna meio que um detetive, o que eu posso ver que não está tão claro, né? O que está oculto, o que eu não estou enxergando direito. É uma reflexão de um Mercúrio em Escorpião, para que a gente consiga enxergar o que precisa ser feito, aonde que a gente pode atuar para realizar essas curas. E essa intensidade também é vivida nos tabus sociais, né? O Escorpião fala muito sobre isso, sobre aquilo que as pessoas não gostam de mostrar, aquilo que elas fazem muito esforço para esconder.
E isso muitas vezes vem à tona nesse período de Mercúrio em Escorpião. A gente vê muito na mídia esse tipo de reportagem que lida muito com essas questões de tabus, principalmente sexuais, então envolve tudo isso. A gente vai falar sobre isso, mas é possível falar de forma positiva, né? Às vezes as coisas são trazidas à tona só para causar polêmica e não para lidar com aquilo, para tratar aquelas feridas, aqueles traumas coletivos que a gente tem. E aí é como eu falei, né? Dificilmente as coisas conseguem ficar muito ocultas aí se há um mergulho para investigar, né? É preciso buscar na profundidade. Então, se é uma linha de pensamento mais rasa, não vai atingir a profundidade necessária, ela muitas vezes não vai encontrar aquilo que precisa para fazer as curas, as transformações e sair desse período lá a partir do dia 17/11 com mais capacidade mental, né? Melhorar muita coisa, aproveitar as oportunidades que eu estou falando aqui e buscar uma cura, porque muitas vezes as situações traumáticas bloqueiam a gente e deixam a gente paralisado. Então agora eu vou mostrar a mandala para vocês verem o recado, né? Vai expandir um pouco mais essa visão, então presta atenção porque é bem legal. Então temos aqui a mandala, né, do dia 29/10, momento em que Mercúrio vai ingressar no signo de Escorpião, então é mais um planeta ali, né, formando mais uma vez um espelho. No dia 29/10, às 16h22 do horário de Brasília. E, de início, a gente vê aqui que ele vai formar, né, quase em formação já da conjunção com o Sol que vai acontecer. O Mercúrio é mais rápido, né, do que o Sol, então provavelmente vai passar aqui à frente do Sol, né, igual a Vênus vai seguir. É o momento em que vai ter novamente aquela energia do Mercúrio combusto, casime, que geralmente é quando tem luz demais, né? Simbolicamente, né? O Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol, mas ele não vai estar junto com o Sol, exceto na nossa eclíptica, a faixa virtual que nós acompanhamos os movimentos dos astros. Então ele vai ficar muito próximo, recebe muita luz e às vezes pode ser difícil da gente processar os temas de Mercúrio, né? A comunicação, o pensamento, tudo isso fica muito iluminado e às vezes traz uma certa confusão. E já todo planeta que entra em Escorpião é mais intenso, ele é mais energético, ele traz uma força, né? Uma aceleração para os temas desse planeta. Então, o Mercúrio já vai estar acelerado porque vem de um trígono com Marte. O Marte, que né, dando um pequeno spoiler, já está estacionário, que é esse Szinho aqui, para ficar retrógrado, mas eu vou falar num outro vídeo. E ele vai fazer um trígono, né, um aspecto fluente, então tem muita energia, dá uma acelerada mesmo, já entra acelerado em Escorpião. Então é um período de muita intensidade, como eu já havia falado no ingresso do Sol. Agora mais ainda, né, a questão mental, às vezes a gente precisa até dar uma respirada aí, porque pode ser difícil processar tanta informação. Ele forma também um sextil com a Lua em Capricórnio, então uma energia aqui muito forte. A Lua é muito rápida, né? Mas como eu já falei para vocês, o mapa do ingresso então vai perdurar os 20 e poucos dias que Mercúrio permanecer em Escorpião. Então essa energia aqui da Lua em Capricórnio, que é uma Lua um pouco mais pragmática, mais centrada, né? Mais rígida em relação ao emocional, ela traz também uma capacidade de intuição, de ter novas ideias, principalmente ideias que possam te levar ao topo, né? Ideias que possam ajudar na carreira, na vida pública, a atingir as nossas ambições. E ambição não é no sentido negativo, mas naquilo que a gente almeja. Então a gente pode aproveitar essa energia forte aqui da Lua e viver isso, né? Trazer isso. Assim como também a gente pode falar com um pouco mais de empatia e, ainda que seja uma Lua num signo de terra, né, em Capricórnio, então a gente pode usar
esse senso de ordem, de realidade que é muito forte, né, focado na materialidade do Capricórnio, a gente pode utilizar isso na comunicação para passar a mensagem que for necessária de uma maneira mais prática, né, entendível, né, buscando sempre, visando sempre a concretização. Fazer bem feito, que é uma energia do regente de Capricórnio, que é Saturno. Então não adianta simplesmente pegar essa pilha toda do Escorpião e jogar as coisas. Muitas vezes não vai adiantar, a gente não vai alcançar o objetivo. Às vezes a fala pode ser muito agressiva, porque tem esse lado também, né? Então eu falo coisas que é para agredir, eu falo coisas que é para provocar, eu deliberadamente trago aquilo que está oculto na minha fala e lanço isso para o mundo. A gente vai ver muito isso. Às vezes eu falo algumas coisas que são consideradas tabus para as pessoas, mas não no sentido de curar, que seria o aspecto positivo aqui do signo de Escorpião, mas no sentido de provocar, de causar polêmicas, né, que é essa energia. Trago algo à tona que as pessoas não querem ver para eu causar polêmica e me valer disso. É com esse tipo de energia que nós vamos lidar nos próximos 20 e poucos dias desse Mercúrio em Escorpião. Então, essa lua favorece muito a demonstração destas características, né, dessas expressões para a gente alcançar melhores resultados. E aqui uma outra interpretação que a gente poderia ter, porque nós temos o Sol, né? Nós temos Vênus, Sol e Mercúrio. Então, o Sol está entre dois planetas pessoais, entre a Vênus e entre Mercúrio. Então, o Sol muitas vezes se divide entre o tema dos relacionamentos e o tema das trocas, né? Do comércio. Então, muitas vezes a gente precisa pensar aí como que nós vamos lidar com esse jogo que foi desenhado aqui? Como que a gente vai estabelecer um meio termo, né? Porque a possibilidade desse Sol, exatamente entre esses dois planetas, de fazer esse meio de campo, ou seja, o brilho pessoal a gente pode irradiar tanto para parcerias, finanças, acordos e relações, quanto para contratos, troca, comunicação, viagens curtas. E há uma integração dessas forças, né? Desde que a gente consiga lidar com tanta luminosidade. Como eu falei, a intensidade e a luz que o Sol irradia tanto para Vênus quanto para Mercúrio. Então, é uma outra possibilidade que tem aqui da gente favorecer e usar muitas vezes essas trocas, né? Brilhar a partir dessas trocas para alcançar finanças ou alcançar relações. Então é um momento que a gente pode sim usar esse jogo, né, trazer essa intuição da Lua também, favorecendo tudo isso aqui e usando a nosso favor. Um outro ponto que eu sempre falo também, gosto muito desse tipo de visão, porque traz aqui o ascendente do momento do ingresso em Áries, então coragem, né, pioneirismo, se colocar em primeiro lugar, olhar um pouco mais para si. Não é que você vai passar por cima de ninguém, ignorar os outros, nada disso. Mas se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar. Então, a pessoa mais importante que você tem é você mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem que agir, buscar o comportamento, buscar o nosso lugar no mundo. É uma repetição da energia de Marte em trígono com Mercúrio, então traz essa ênfase, né? Traz essa importância, porque, além de tudo, o Marte, que é o regente de Áries e de Escorpião, está em Gêmeos, signo regido por Mercúrio, que por sua vez está em Escorpião, signo regido por Marte. Então há essa conversa entre esses dois, há essa energização da mente, né? Que por mais que o Marte esteja para ficar retrógrado, ele ainda traz essa agilidade, esse dinamismo todo que ele está vibrando aqui em Gêmeos desde que ingressou. E também lá em cima, no meio do céu, o destino, né? Então,
Para esses temas do Mercúrio, que a gente pode considerar aqui da comunicação, das trocas, das conexões, da gente estabelecer pontes, a gente tem que considerar também que o norte é a partir do Capricórnio, é a partir da gente fazendo bem feito, da gente buscando excelência, seguindo passo a passo, não atropelar as coisas e principalmente fazer com responsabilidade, chamar a responsabilidade para si, porque o Saturno gosta disso. Saturno lá em Aquário, né? Então ele tende a vibrar, ele tende a trazer essa questão do progresso, da inovação, né? Da tecnologia de Aquário, a partir dessas formas que eu falei, dessa energia que eu falei de Capricórnio. Então, isso pode beneficiar muito esses temas do Mercúrio nos próximos dias. E o cuidado é para não cair na pilha lá do Marte, né? Tanto do Escorpião quanto do Marte, que está energizando esse Mercúrio. E para fechar tudo, o Plutão também está em Capricórnio ainda, né? Mais uma vez falando, o Plutão também corregente de Escorpião. Então há um jogo aí, né? Uma conversa entre todos eles. Nesses pontos que eu estou falando, então é muito importante considerar tudo isso, principalmente no destino, para a gente abrir nossos caminhos nos próximos 20 e poucos dias. Então esse é o recado que eu vejo nessa mandala. Por enquanto é só isso tudo. Tá aí o recado da mandala, né? Não dá para negar, mais uma vez. Sempre que eu mostro ali é importante porque a gente tem uma consciência maior. Só de olhar para aquele desenho ali que eu chamo de mandala, né, que é o mapa do momento ali do ingresso, aqui no caso de Mercúrio em Escorpião, já traz um outro nível de consciência, por mais que muitas vezes quem está assistindo não entenda a astrologia direito. Então ali já vai ampliando a mente, já tem um outro entendimento, por isso que eu acho bem legal fazer isso. E aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades, buscar fazer a cura, buscar se aprofundar naquilo que for necessário. Às vezes a gente nem quer fazer esse trabalho e muitas vezes só de saber que tem essa oportunidade, que não é que facilita, né? Que fica tudo lindo, maravilhoso, agora vai ser fácil. Não. Continua sendo desafiador, doloroso fazer isso. Muitas vezes requer que a gente busque terapias, ajudas, enfim. Mas a gente sabe que é um momento que isso pode ser feito e tá favorável, né, segundo ali a posição dos astros para isso. Ou às vezes tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir, não conseguiu solucionar e pode aproveitar também nesse momento para investigar, né? Buscar o que não está ali tão claro, buscar mergulhar, usar essas capacidades todas, o aprofundamento que o Escorpião traz, né? Um signo que ele tem essa característica, muitas vezes a gente ignora isso, mas isso é muito bom, para que a gente consiga aprofundar e encontrar soluções para muitas vezes questões aí de comércio, que é uma área representada do Mercúrio. Ou o comércio depende muito da comunicação, então a gente pode pensar, né, o que não está tão legal aí na comunicação. Como que eu posso transformar as minhas comunicações para alcançar os meus objetivos, né? Como a gente viu lá, o meio do céu em Capricórnio, então favorece a busca por esses objetivos mais materiais que a gente está precisando. Então vamos aproveitar essas energias para os próximos 16, 17 dias, não vai chegar nem a 20, como eu tinha falado anteriormente, e usar e abusar dessa intensidade toda para colocar as coisas funcionando de acordo com aquilo que a gente quer e tanto deseja. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição você encontra os links das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde diariamente eu posto o movimento dos astros, link do WhatsApp para quem quiser saber mais sobre os meus atendimentos e consultas, quiser ver aí os trânsitos para o seu mapa, tudo isso é possível, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.